Depois tem Pode minimizar tem uma isso aí, divergência só. porque só tem uma sustentação oral no 3. 3 e É no o 2. 15, não? Não é o 15 da pauta, não? Hã? São os físicos. Ah, os físicos, tá. É um físico só. O 3 da pauta. Havendo a composição regimental preenchida, declaro aberta a sessão dessa egrégia terceira turma do Colégio Tribunal Regional do Trabalho, do dia 27/3/2017. Saúdo, em primeiro lugar, os meus colegas presentes, a ilustre representante do Ministério Público, os senhores advogados, as senhoras advogadas, os estagiários acaso presente, nossos funcionários, e, invocando a proteção de Deus, peço, então, antes de dar a palavra para nossa secretária, gostaria de pôr em votação a ata da sessão próxima passada. Não havendo nenhuma manifestação, considero a mesma aprovada e passo, então, a palavra à nossa secretária para o apregoamento dos processos. Começaremos pelos autos físicos, com apenas um processo com inscrição para sustentação oral. É o número 3 da pauta. É um agravo de petição. É o 27/2017-137. Agravante Vanderlei Teodoro Miranda e agravado Geosol Geologia e Sondagem S.A. Relator, excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Revisor, excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Esse está invertido, né? E o terceiro votante, doutor Júlio Bernardo. Estão inscritos para sustentação oral os advogados André Drummond Renault, pelo agravante, e Cristiano Augusto Teixeira Carneiro, pelo agravado. Só está presente o advogado do agravado. Doutor Manuel, por gentileza, com a palavra para a leitura da conclusão do voto. Senhor presidente, isso é uma questão de discussão sobre penhora e carta de fiança bancária. Eu estou conhecendo da agravo no mérito de dano de provimento para manter a penhora dos valores em conta bancária. Pois não, doutor, com a palavra. Igreja Turma, boa tarde. Esse caso em especial, a agravada vem discordar da conclusão do ilustre relator e pedir que os demais integrantes dessa turma, caso o voto seja mantido após a sustentação oral, não o acompanhe. Esse processo está em execução provisória, ele está com recurso pendente no Tribunal Superior do Trabalho, e, recentemente, agora, foi feita uma penhora na conta da empresa de R$ 750 mil, um valor bastante alto. E já temos aqui, inclusive, instrução do Tribunal Superior do Trabalho e N julgados desse tribunal, admitindo a substituição dessa penhora por fiança bancária. A agravada, diante desse bloqueio enorme de dinheiro, ofereceu ao juiz uma carta de fiança que, na verdade, é dinheiro e está prevista no CPC como um meio, um instrumento válido para garantir o juízo. Ou seja, a rigor e na prática, eu tenho R$ 1,5 milhão para um processo de 750 mil. O juiz de primeira instância entendeu pela possibilidade de substituição desse dinheiro pela carta de fiança bancária, num despacho, numa decisão, que acompanha todos os requisitos que vêm, principalmente agora, dizer que a execução tem que ser menos gravosa para o devedor. E aqui eu não estou dizendo de imóvel, de outros bens. Uma carta de fiança bancária, ela é exequível quase que imediatamente. Tanto é que quem a contrai paga uma taxa de juros por mês como se fosse dinheiro. Não há motivo para se manter duas penhoras. A empresa precisa do numerário para gerar o caixa.
O valor ele não é pequeno, igual eu repeti, é de 750 para mais hoje. E daí, caso o doutor Manuel mantenha o voto, que vossas excelências não acompanhem. Há muito, desde tempos passados, que esse tribunal, pelo menos na questão de fiança bancária, tem admitido a substituição por dinheiro, principalmente no caso de execução provisória. Existe um agravo pendente no Tribunal Superior do Trabalho, no qual se discute particularmente grande parte da condenação, que é uma hora extra decorrente de turno interrupto de revezamento, o qual foi deferido ao reclamante porque o turno era de 11 horas, embora previsto no acordo coletivo de trabalho da empresa. Por essas razões, a agravada espera que o recurso do agravante seja desprovido. Justiça. Obrigado, doutor. Doutor desembargador Manuel, presidente, eu conheço a jurisprudência do tribunal, o TST, tem até a OJ 59 da SDI 2. No entanto, aqui no processo de trabalho, eu tenho uma reserva contra essa questão da fiança bancária, porque essas cartas de fiança têm um prazo de validade relativamente exíguo. Se vencer essa carta de fiança e não for renovada, não existe garantia nenhuma. Eu estou mantendo a proposta de voto com esse fundamento. eu sou revisor e estou inteiramente de acordo. Doutor Júlio Bernardo. Eu também já tinha colocado de acordo aqui, mas tendo em vista esse precedente judicial, estou questionando se não seria viável autorizar a substituição, pelo menos até a véspera da data do vencimento, já ficando executada ciente uns 5 dias antes do vencimento, que não substituir, se não substituir, será feito o bloqueio, porque senão é como se a carta fiança não tivesse valor nenhum. E ela tem, é um documento idôneo, só que está com data de vencimento para 14 de agosto de 2019. Será que não teria validade até essa data? Então, se for nesse caso, eu ficaria vencido. Então. Não, excelência, em razão da divergência de Vossa Excelência e da sustentação oral, vou pedir vista do processo para a sessão próxima que vem. Perfeito. Para examinar melhor o processo. Bom, então, doutor, fica então adiado, tá? Ok. Para a próxima sessão. Eu devo advertir os advogados que na próxima semana nós não teremos sessão nessa turma. Então, a próxima sessão será no dia 10, tá? Teve então, tempo hábil para publicar. no dia 10 de abril. Vai ser publicado nova data ou já sai? Não, já, Vossa Excelência já fica ciente, porque só em caso de sobrestamento ou de adiamento é que ficaria novamente intimação, mas já fica intimação. Tá bom? Ok. Eu ainda tenho mais um processo na pauta, mas como a sessão está mais tranquila, eu vou aguardar. Pois não, doutor. Muito obrigado. Tá. Ainda nos FIS tem o processo número 2 da pauta, que é um RO 2042-2014-97. Recorrente José Sinés Ferreira e recorrido Matador e Frigorífico Paladar Limitado. Relator, excelente desembargador Manuel Barbosa da Silva. Revisor, excelente desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Qual que é a Terceiro sala? votante é o 2 da pauta física. É da física. É para terminar o físico. Físico. Só falta esse. Terceiro Obrigado. votante, excelente desembargador Luiz Ronan Neves Cura. É o 2 da pauta. 2 da pauta. Da pauta Obrigado. física. É o físico ainda. Está em mãos já. Paladar, né? Esse processo Matador, tem uma divergência do doutor Luiz Ronan quanto à integração das diárias, né, doutor? Exato, presidente. Tem Percentual. advogado, não? Não tem Não. advogado. Não, aqui é só porque, na verdade, eu acho que a súmula 101, ela toma como base de cálculo para percentual das diárias, se a hipótese é de integração ou não, a base de cálculo é o salário, não a remuneração. Eles falam, integra o salário pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios diárias que excedam 50% do salário do empregado, quando durarem as diárias. Eu acho que aqui, eu estou dizendo que deve considerar o valor do salário e não a remuneração, na leitura que eu faço da súmula 101, e aí, portanto, a minha divergência é para crescer o provimento dado, a integração das diárias ao salário, como se apurar e na forma requerida. Essa é a minha divergência. Excelência, eu mantenho a proposta de voto, porque salário, remuneração é aqui, verbas salariais mais gorjeta, que está lá na lei. E esse trabalhador que, como não recebia gorjeta, para mim, tudo dele é salário. Eu mantenho essa proposta com esse fundamento. Doutor Júlio.
Tá Acompanho vendo, o eu relator. tô com a divergência. Com a divergência? É, restringindo ao valor do salário. Então, fica vencido o doutor Manuel, Faça a né? adequação, excelência. Vai fazer a adequação. Considerando que nos demais processos não consta nenhuma divergência nem nenhuma anotação, considero os mesmos julgados de acordo com o voto dos eminentes desembargadores relatores. Passaremos agora à sala de 14.7, que tem um processo adiado da sessão passada, que o advogado já fez a sustentação oral. É um AP, ele é o número 2 da sala de 14.7. 14.7. Os remanescentes, os adiados. 14.07. É o 11.445.58/2017. Agravante: Bernardo Vaz de Oliveira Chaves e agravados: Dionata Ribeiro Sena, SEI Consultoria e Projetos Limitada, Rogério Vieira Chaves, Alba Maria Vaz de Oliveira Chaves e SEI Participações S.A. Relator, excelente desembargador Manuel Barbosa da Silva. Votam os excelentes desembargadores Júlio Bernardo do Carmo e Luiz Ronan Neves Cury. A vista foi para o doutor Luiz Ronan. Com o desembargador Luiz Ronan. Presidente, em primeiro lugar, eu registro que recebi memorial no gabinete, o advogado deixou memorial no gabinete a respeito do tema, em especial em função do adiamento e da divergência apresentada, pedido de vista. Nesse caso aqui, o relator, ele entendeu por negar provimento, com fundamento na decisão prolatada, que retrata bem a questão discutida, a controvérsia existente. O eminente revisor, apresentou uma divergência para desonerar o embargante de qualquer responsabilidade, cassando a decisão e com fundamento em especial na existência de um contrato de mútuo. Contrato este que seria pago, após o valor, né, a importância, seria pago ao final do financiamento do imóvel no prazo de 30 anos, ou seja, em 4/5/2045. Fundamentalmente dizendo que não teria Justiça do Trabalho legitimidade nem competência para cobrar antecipadamente a dívida do embargante prevista em contrato de mútuo. Quero dizer para Vossa Excelência que me impressionou a divergência apresentada, em especial a questão envolvendo o contrato de mútuo, porque rigorosamente seria uma questão que estaria fora da competência da Justiça do Trabalho. Mas eu, nesse caso aqui, e atentando para as questões levantadas, em especial para a fundamentação da decisão, que foi praticamente incorporada no voto do eminente relator, é que há uma referência aqui, principalmente uma referência na própria inicial, de que os valores levantados, o crédito em poder do embargante, ele decorre de valores recebidos da quarta embargada e que não estariam vinculados ao contrato de mútuo. Além do mais, como fundamento também, é que o contrato particular, contrato de folhas 36, ele não teria sido registrado em cartório, portanto, não teria valor em relação a terceiros, não seria oponível em relação a terceiros. Somando-se a isso, nós temos que considerar que não é uma relação de crédito do agravante em relação ao sócio, porque houve uma desconsideração da personalidade jurídica, e essa desconsideração ela foi exatamente em função dos sócios Rogério e Alba. Houve uma desconsideração e esses sócios, na verdade, eles têm esse contrato de mútuo com o agravante, que é filho deles. Que é filho deles. Então, me pareceu que, na verdade, então, assim, ele não tem um crédito, ele tem, na verdade, um débito para com os sócios em que houve a desconsideração da personalidade jurídica. Esse mútuo, como eu disse, ele é de 2045 e realmente esse contrato de mútuo foi anterior à propositura da ação. Ele é anterior à propositura da ação. Só que, mesmo sendo anterior, tem 3 aspectos aqui que me levam à data vênia, né, sempre respeitando e sempre de forma respeitosa, divergindo do eminente revisor, é que, na verdade, há uma referência de que o valor
em que foi o débito realizado, ele independe do contrato de mútuo, foi feito com a quarta embargada, que seria a senhora Alba. Não houve o registro desse contrato, que também compromete a sua validade em relação a terceiro, e principalmente essa relação, né, é filho, só pelo fato de ser filho não quer dizer que tenha fraude, né? Mas no conjunto, como diria assim, no conjunto da obra, se chega à conclusão de que aqui essa execução voltada para o agravante, ela tem razão de ser, e eu, entendendo as razões do eminente revisor, porque tem a questão do contrato de multa, é um contrato a longo prazo, é um contrato feito com o filho, é um contrato que foi anterior à propositura da ação, mas sopesando esses argumentos com os argumentos que eu acabei de dizer, eu peço vênia e acompanho o eminente relator negando o provimento ao recurso. Dessa forma, então, fica julgado o processo, ou seja, o processo fica julgado por maioria, de acordo com o voto do eminente relator, anotando a divergência do desembargador Júlio Bernardo, que dava provimento ao agravo de petição. Vencido. Bueno, que dava provimento ao agravo de petição para desonerar o embargante de qualquer responsabilidade trabalhista. É isso, doutor Gil? Vencido, né? Não, Vossa Excelência não vai juntar o voto vencido? Não. Um dia falando que ia juntar. Não, porque parece que, por hora, a execução foi garantida apenas com valor de 15 mil, que é o crédito da Alba, que é a mãe dele. Exatamente, que está fora do contrato de mútuo. E o contrato de mútuo específico de 150 mil, que foi usado por financiamento do imóvel, foi feito pelo pai, mas a mãe também prestou nas mesmas condições. Dela tem um contrato de mútuo de 20 mil e pouco, mas tem um valor que é fora do contrato de mútuo, que Entendi. é exatamente esse que Vossa Excelência falou. Até em vista dessa peculiaridade, eu não Dá vou para garantir? juntar o Dá voto para vencido. garantir, Não. com sobra. Fico vencido, mas não junto o voto, não. Terminadas as preferências regimentais, passaremos à sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Votam nessa sala os excelentíssimos desembargadores Luiz Ronan Neves Cury e Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Tinha uma inscrição para sustentação oral à distância, mas foi cancelada de Poços de Caldas. Então, o primeiro processo que vai ser julgado é o 14 da pauta, que é o 10.824/98/2016, é um RO. Recorrentes José Carlos Martins de Almeida e Construtora Somar Limitada, recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Cristiano Augusto Teixeira Carneiro pela reclamada. Doutor Júlio Bernardo, por gentileza, a conclusão do voto. Esse voto não está sendo colocado na tela, não? Está na tela. Tô É na abrindo sala aqui. de 14 horas. Pois é, está abrindo 14. Deixa eu ver aqui se entrou. Aparecendo aqui é a relação de processo com a lupa verde aqui. Qual que é o número do processo? É o 10.824. Se você quiser Pelo aqui, número eu tenho... aqui eu abro. Hã? 10 mil. Está na tela, senhor. 2.824. Aqui não entrou. Deixa eu ver se tem outro aqui. Peraí. Tentar não. Vou procurar aqui então. 10.824. Vamos ver se está aqui. José Carlos e Construtora. Quando entra na tela é mais fácil, mas não está entrando. Obrigado. Oi. Dá uma olhadinha na tela. Excelência, conclusão, né? Eu estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes, bem como das contrarrazões, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, eu nego provimento a recurso da reclamada. Provejo, em parte, o recurso do reclamante para acrescer a condenação ao pagamento de uma hora extra diária, título de intervalo intrajornada, acrescido do adicional legal convencional, que for mais benéfico, seguido de reflexos deferidos em primeiro grau, como se apurar em liquidação, observando-se os parâmetros já fixados na origem.
Doutor Cristiano, por favor, com a palavra. Por que não está entrando aqui? Igreja turma. Esse é um caso de relação de emprego. Ah, o que está entrando? Não está entrando voto. Esse tribunal já julgou 10, processos como esse, milhares e milhares de vezes. E eu daqui da tribuna eu não vou ficar Aqui, ó. rebatendo ponto por ponto do que foi essa demanda, dos pontos que levaram Aí, né? o juiz de primeiro grau a reconhecer o vínculo empregatício, e muito menos do nosso nobre doutor Júlio Bernardo ter mantido a sentença. Mas eu queria ressaltar um ponto específico nesse caso, porque ele chamou a atenção, porque esse reclamante, nesse caso em especial, ele trabalhava para um empreiteiro de nome Raimundo. Raimundo, vou até falar o nome dele, ó. Raimundo Costa. Obrigado. Obrigado. E o que aconteceu com o Raimundo Costa e com os empregados dele? Está provado no processo. Todos eles, através da mesma procuradora, inclusive o senhor Raimundo, que até então tinha sido empreiteiro de tubulão para N construtoras, aqui de Belo Horizonte, inclusive a minha cliente, ingressou em juízo pedindo vínculo empregatício depois da crise da construção civil. Não só os empregados contratados pelo empreiteiro, como o próprio empreiteiro, através da mesma advogada, que, diga-se de passagem, é filha do senhor Raimundo. Foram mais ou menos 8 demandas, sendo que 2 ainda não foram julgadas na primeira instância. Dessas 8 demandas, 6 já estão aqui no tribunal. Dessas 6, apenas essa reconheceu o vínculo empregatício. As demais, eu tive um julgamento há 2 semanas na primeira turma, negou-se o vínculo. E por que negou-se o vínculo? Porque a reclamada negou peremptoriamente que o reclamante tivesse lhe prestado serviço. Porque quem lhe prestava serviços era o empreiteiro Raimundo. Daí ele contratava os fatos. Esse em especial, eu tive na audiência de instrução, junto com a minha sócia. Esse, inclusive, era um dos casos que a gente nem tinha conhecimento lá dentro da obra, se ele efetivamente teria trabalhado ou não, porque para alguns... Prestado, pode ver de quem que para algumas empresas, é possível verificar se o prestador de serviço ou alguém que o prestador de serviço contratou ingressa ou não na obra. Isso é muito comum na construção civil. Mas, nesse caso desse reclamante específico, que é o José Carlos Martins de Almeida, a reclamada sequer tinha conhecimento se ele teria prestado serviço ou não. Tanto que o depoimento da senhora Alanda, que era a engenheira que, vamos colocar assim, fiscalizava as obras, ela falou, esse reclamante eu não conheço. Eu não posso sequer afirmar que ele teria trabalhado para mim. E se ele trabalhou sobre a égide do Raimundo Costa, que eu repito. Ele foi um empreiteiro de tubulão, que é uma fase que antecede a obra da construção civil, a construção propriamente dita. Se o foi desse empreiteiro. E esse empreiteiro também está na justiça agora, depois que, obviamente, é de conhecimento de todos aqui, que o mercado imobiliário aqui, de uma forma de uns anos para cá, diminuiu consideravelmente os lançamentos novos de prédio. E, em contrapartida, a testemunha que dele foi ouvida, que veio aí, segundo a sentença, e muito provavelmente no voto do ministro relator, veio a configurar ou confirmar os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT, era uma testemunha que também entrou com a ação
contra a reclamada, que foi o senhor Wesley da Silva Barroso, e que, dentre os pedidos dele, havia um pedido de dano moral. Normalmente, ou rotineiramente, a primeira instância tem acolhido a contradita de testemunha que vai depor contra ex-empregador com pedido de dano moral. Daí a pretensão da empresa recursal em nulidade da sentença ou desconsideração do depoimento. Eu não vou ficar aqui também divagando, isso é munus de vossas excelências, mas eu peço atenção só nesses pequenos detalhes, porque no final da coisa, não me parece, ou não parece no processo, que esse reclamante, como empregado do senhor Raimundo, tem um vínculo direto com a reclamada. Por todas essas circunstâncias, não só jurídicas, mas fáticas, envolvendo esse processo. É apenas isso e muito obrigado. Pois não, doutor. Desembargador Júlio Bernardo. Excelência, a questão realmente mais crucial a se discutir no presente recurso é a preliminar. O resto é matéria fática de configuração ou não de vínculo empregatício. E com relação à preliminar suscitada, o que entende a reclamada? Ela entende que houve a nulidade da douta sentença ou, alternativamente, a desconsideração do depoimento pessoal, e quer, alternativamente, que seja desconsiderado o depoimento prestado pela testemunha Wesley da Silva Barreto, que foi ouvido a rogo do reclamante, tendo em vista o indeferimento da contradita em audiência de instrução. Sustenta que a testemunha confessou demandar contra a empresa em outra ação, pleiteando o pagamento de indenização por danos morais, o que a tornaria, então, interessada direta no resultado do processo, o que comprometeria a credibilidade de suas declarações. Eu estou examinando essa preliminar no segundo sentido. Eu estou observando, prima facie, que na audiência do dia 3 de julho de 2017, realmente a testemunha confirmou que move a ação em face da empresa, com pedido de indenização por danos morais. Entretanto, garantiu que tal fato não a isentava de dizer a verdade. Em função da liberdade de direção do processo, o magistrado poderá indeferir a oitiva de testemunha nos casos em que observar a inexistência de suficiente isenção, o que não traduz cerceamento ao direito de defesa. Ocorre que o fato isolado de a testemunha ter ajuizado a ação em face da reclamada não é motivo idôneo para o acolhimento da contradita. Nesse sentido, vem a calhar a súmula 357 do Colende TST, onde se diz que testemunha e ação contra a mesma empresa, suspeição, não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador. Então, assim, embora, sob um primeiro olhar, possa parecer uma troca de favores apta a dar origem à produção de prova tendenciosa ou equivocada, o pressuposto não poderá ser alvo de caracterização generalizada. Não existe uma presunção de que a testemunha que litiga ou que já litigou contra a mesma empresa seja suspeita, isto é, que possua interesse na demanda capaz de retirar o crédito do seu depoimento. E vale dizer, o que se deve observar é a existência do concreto interesse da testemunha na solução do litígio, este sim, aspecto expressamente contido na vedação legal prevista no artigo 447 do CPC. Não é, entretanto, o que ocorre na vertente hipótese, tendo em vista o convencimento firmado na origem a respeito da isenção da testemunha. E eu estou achando importante destacar também, dentro desse contexto, que a valoração da prova oral deve ser feita pelo juiz da causa e privilegiada em grau recursal, porque, em se tratando de credibilidade de depoimentos, ninguém melhor do que o condutor do feito para aferir, a segurança, a certeza, a credibilidade e a isenção. Ademais, trata-se, em última análise, do princípio de ampla defesa, o qual torna viável o depoimento da testemunha que conhece a verdade dos fatos e, portanto, advertida e compromissada, ela não se esquiva de trazer aos autos os elementos essenciais à elucidação da matéria controvertida.
E, finalmente, estou ressaltando que o entendimento contrário conduziria à impossibilidade da prova oral no processo de trabalho, pois seriam também prejudicados depoimentos de testemunhas das empresas, que, via de regra, são seus empregados, e que, nessa condição, teriam interesse na lide, inclusive frente ao temor reverencial ou da necessidade de manutenção do emprego. Então, respeitosamente, estou rejeitando. Quanto ao mérito, a questão é fática, a minha fundamentação é longa, mas ela é convergente com a decisão de origem, mantendo, assim, a configuração do vínculo, e eu, então, reafirmo a conclusão que já foi lida, respeitosamente. Não. Doutor Luiz Ronan? Estou de acordo. Eu também estou inteiramente de acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, doutor. Boa tarde para o senhor também. Próximo processo é o 8 da pauta, que é o 10.397, 35/2016. Eu não estava abrindo, doutor. Recorrente Antônio Barcelos de Oliveira e recorrido Agil Negócios Imobiliários Limitada e Brasil Brothers Participações S.A. Está escrito para sustentação oral o advogado Paulo Roberto de Oliveira Elias. Está na tela. Doutor Júlio, por gentileza. Antônio Barcelos de Oliveira e Agil Negócios, não é isso? É o 10.397. Perfeito. É o 8 da pauta. É o 8 da pauta. Conclusão, excelência. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e das respectivas contrarrazões, rejeito a preliminar suscitada pela primeira reclamada. E, no mérito, eu nego provimento ao recurso. Doutor, boa tarde. Com a palavra, por gentileza. Boa tarde, senhor presidente. É possível aguardar eventual divergência? Pois não. Doutor Luiz Ronan, com a palavra. Na verdade, senhor presidente, eu estou de acordo com o relator. Eu só tenho uma questão aqui que o relator tem sustentado em outros votos, a questão do efeito devolutivo também tem abrangência sobre os documentos. Nesse processo aqui, esse fato ele não influencia em nada no resultado. Mas eu só estou dizendo aqui que eu, em parte, né, eu acolho a preliminar de entranhamento dos documentos, arguído em contrarrazões, porque eu entendo que o efeito devolutivo em profundidade da súmula 393, ele não autoriza a admissão de documentos que não foram conhecidos pelo juiz e apresentados, inclusive, após a instrução. Talvez tenha sido essa a razão pela qual o relator tenha admitido os documentos, mas eu sou assim, eu observo quase que na literalidade a súmula 8 do TST. Então, na verdade, é só esse aspecto que eu estou acolhendo essa preliminar, que não tem influência no julgamento, no mais eu acompanho o eminente relator integralmente. Pois não. Apenas esclareço que a hipótese aqui seria de rigorosa observância da súmula 8 ou não. E se o teor da súmula 8 do colente TST teria sido esvaziada pela superveniente vigência do Código de Processo Civil. Eu estou entendendo, data vênia, que a súmula 8 colente TST, ela perdeu em parte seu fôlego, tendo em vista o disposto no parágrafo 1º do artigo 1013 do CPC atual. E com relação aos documentos que foram contestados, eu estou ponderando em acréscimo que tais documentos serão aferidos para saber se corroboram ou não a tese jurídica do autor, que é a consubstanciada na suposta existência de relação de emprego entre as partes. Em suma, tais documentos agregam apenas aspectos factuais que se direcionam a provar a relação de emprego. E, sendo esta a tese crucial do recurso, sua apreciação, a meu ver, ela enquadra-se no parágrafo 1º do artigo 1013 do CPC em vigor. Eis que todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas ou conhecidas, serão, pelo efeito devolutivo em profundidade, devidamente solucionadas, máxime quando conectadas com o capítulo impugnado no apelo, que demanda análise da existência ou não dos pressupostos fáticos jurídicos da relação de emprego. Então, eu entendo que o documento a rigor poderia ser, sim, apreciado, em que peço a juntada posterior tardia, depois, na fase de instrução.
com esses fundamentos e com base no parágrafo 1º do artigo 1013 do CPC. Pois não. Eu li atentamente o voto de Vossa Excelência e li também a divergência do desembargador Luiz Ronan, e, a princípio, eu estava concordando com Vossa Excelência. Mas eu entendo ainda que essa interpretação a ser dada no CPC, de acordo com o artigo 769 da CLT, eu entendo que ainda merece a consideração do TST, que não mexeu nas súmulas, pelo menos não na súmula 8, nesse caso. Então, portanto, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência e vou acompanhar o desembargador Luiz Ronan nesse aspecto só do processo também. No mais, eu estou inteiramente de acordo. Então, no final da fundamentação da primeira parte do voto, eu mantenho a minha fundamentação e, no final, coloco que, no entanto, a douta maioria entendeu e transcrevo a divergência do eminente desembargador Luiz Ronan. Né? Mas não influencia no resultado da demanda, porque não tem essa conexão. Porque tem prova testemunhal também. Perfeitamente. Então, adaptar aqui. Pois não. Então, Eu recebi o recado. fica assim, então. Julgado o processo à unanimidade, conheceu do recurso ordinário interposto pelo reclamante, bem como das contrarrazões, dando provimento, por maioria, em parte, a preliminar suscitada pela primeira reclamada, determinando desentranhamento dos processos juntados na fase recursal e, no mérito, negando provimento ao recurso. Não é isso, doutor Júlio? Exatamente. Perfeito. Perfeitamente. E ficando o doutor Júlio, então, Faço a adequação. responsável pela adequação. Fico vencido nesse aspecto. Só nesse aspecto. Fico vencido nesse item do voto. Exatamente. Doutor Juscelino? Não, é Paulo Roberto, em substituição. Doutor Paulo Roberto, muito obrigado. Muito obrigado, Boa um bom tarde pro senhor. trabalho. Prazer tê-lo aqui. Prazer. Próximo processo é o 6 da pauta, que é o 10.139-23/2017. Recorrentes Júnior Venício Lemes Carvalho e Mali Metal Leve S.A. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Edson Antônio Fiuza Gutierrez pela reclamada. Pois não, doutor Júlio, com a palavra para a leitura da conclusão do voto. Conclusão. Conheço dos recursos interpostos pelas partes e das respectivas contrarrazões. No mérito, respeitosamente, eu estou negando-lhes provimento. Pois não, doutor Edson, com a palavra. Obrigado. Senhor desembargador, presidente, senhores desembargadores, senhora procuradora, senhora secretária. Senhor presidente, aqui, quanto ao recurso do autor, do reclamante, a empresa espera que seja preservada a proposta de voto de Sua Excelência do desembargador relator. Aqui, mas com relação ao recurso da empresa, senhor presidente, egresso colegiado, o que se discute são as horas in itinere, ou seja, aquelas horas que é dentro do contexto do artigo 58 e súmula 90 do egresso DST. Vossa Excelência já tiveram a oportunidade de julgar processo desse caso. Mas aqui há um ponto, senhor presidente, que nós pedimos vênia a Sua Excelência, o doutor desembargador relator, a quem sempre rendemos nossas homenagens, que diz que o reclamante interrogado declarou o quê? Declarou ainda que morava no município de São José de Alegre, que ainda que houvesse compatibilidade de horário entre o transporte público e seu horário de início de trabalho, preferia usar o ônibus disponibilizado pela empresa. Aqui não se nega que havia, sim, um tempo de espera. Mas por quê? Ele utilizava de um ônibus disponibilizado pela empresa. E esse ônibus, ele chega antes à empresa, porque ele é muito mais rápido, ele vai direto, e o empregado desemboca na empresa e vai trabalhar. Chega, sim, a um tempo de espera. Não resta a menor sombra de dúvida. E outra coisa que se chama atenção, senhor presidente, ele sempre usou o transporte fornecido pela empresa. Ele não usava o transporte público que existia dentro da cidade. E a empresa insiste que, no caso, senhor presidente, egresso colegiado,
E, outro lado, a perícia mostrou, e isso é irrefragável nos autos, que a empresa não está localizada em local de difícil acesso. A compatibilidade de horários entre os itinerários realizados pelas empresas de transporte intermunicipal da região, há compatibilidade. E outra coisa, senhor presidente, o transporte fretado que é fornecido pela empresa deve ser entendido, sem dúvida, com um grande benefício. Ele vai mais rápido, o seu custo é menor, ele usa esse transporte por livre e espontânea vontade, e o ônibus chega mais cedo. Então, é nesse aspecto, senhor presidente, egrégio colegiado, que a empresa entende que há transporte público regular. E o reclamante não usava, não usufruía. É uma empresa que tem quase 2.000 empregados. E fica ao critério da empresa, dos empregados da empresa, dos seus colaboradores, usar esse transporte. Não é obrigatório. E nós já temos várias decisões, sempre pedindo vênia, Sua Excelência, o doutor desembargador relator, que, nesses casos, já foram julgados improcedente a demanda. Improcedente as demandas. Houve uma perícia? Houve. Agora, o que se discute é isso, Excelência. Se há uma incompatibilidade com o transporte público, até para efeito de colocação do tema, a empresa não pode ser responsabilizada. A empresa não pode exigir que o transporte público seja compatível com os mesmos horários de funcionamento da empresa, que o transporte público é para a população, não é para atender a uma empresa, ou, no caso, a recorrente ou outras empresas. Existem, sim, diferenças. Nós tivemos recentemente, aqui, perante a terceira turma, o voto do doutor Bozon, sempre pedindo vênia, Sua Excelência, o doutor relator, que ele declara que em todos os grandes centros não é possível controlar o horário do empregado para chegar e sair. Há sempre uma diferença de horário. Nós, quando saímos de nossa casa, a gente vem de ônibus, a gente fica, às vezes, 30, 40 minutos esperando o ônibus. Agora, a quem que vai ser debitado isso? Evidentemente, a ineficiência do transporte municipal. Assim, pedindo vênia, Sua Excelência, o doutor desembargador relator, espera que seja provido o recurso da empresa para que se julgue a ação improcedente. E, quanto ao recurso do autor, que o mesmo seja desprovido. É o que se espera. Muito obrigado. Desembargador Júlio Bernardo. Excelência, com relação às horas itinerantes, no início do voto eu faço a transcrição literal da tese jurídica sustentada pela empresa, e, em seguida, eu enfatizo que, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da CLT e da súmula 90 do TST, o tempo gasto pelo empregado até o local de trabalho, em condição fornecida pelo empregador, será computado em sua jornada, inclusive quando houver incompatibilidade de horário, de início e término e os transportes públicos regular. E, na hipótese vertente, eu entendo que tornou-se incontroverso o fornecimento do transporte em si. Parece que isso não é discutido. E, por sua vez, estou rejeitando a tese de que o fornecimento da condição configuraria apenas uma benesse para o autor sem qualquer contrapartida, pois essa diz que, em verdade, atende mais aos interesses da própria empresa, notadamente para se evitar atrasos do empregado na ativação dos turnos. Ademais, o fato do reclamante optar pelo transporte da empresa não constitui requisito para afastar-se ao direito ao cômputo da jornada itinerante, nos termos da norma seletista. Eu estou observando também que a questão restou muito bem dirimida pelo laudo pericial, e que foi utilizado como prova emprestada no presente processo. E as premissas que se extraem deste laudo, como assentadas na douta sentença de primeira instância, que eu estou ratificando, são as seguintes. Primeira premissa, ou conclusão. No primeiro turno, inexiste transporte público regular que permita o deslocamento do autor de sua residência até o local de trabalho. Segunda premissa.
No segundo turno, havia incompatibilidade de horários quando ao início do turno, já que o autor teria que chegar à empresa 1h05 antes do seu horário de trabalho. E a terceira premissa. No terceiro turno, também havia incompatibilidade de horários, tanto no início como no fim do turno, já que o autor chegaria na empresa 1h39, 1h39, antes do seu horário de trabalho. E, na saída, teria que aguardar 2h06 pelo transporte público para seu retorno à sua residência, o que foge à razoabilidade. Assim que pese todo o esforço argumentativo tecido pelo nobre advogado, como feito da tribuna e no recurso, eu estou respeitosamente mantendo a sentença, porque também, conforme descortinado acima, temos, além da ausência de transporte público regular, pertinência ao início do primeiro turno, que autoriza o deferimento das horas de percurso, pela súmula 90, etc. Há ainda a incompatibilidade entre o transporte público e o horário de início e término da jornada do empregado, o que igualmente confere o direito à referida verba. E cabe ao registro que decisões outras não vinculam o jogador. Então, eu, respeitosamente, louvando o denodo do ínclito advogado que sustentou sua tese da tribuna, estou mantendo a condenação. Doutor Luiz Manan. De primeira instância. Presidente, o relator teve o cuidado de analisar turno por turno, horário por horário, inclusive as companhias, os trechos percorridos, então não tem como deixar de acompanhá-lo. De acordo. Eu estou inteiramente de acordo, porque as benesses concedidas pelo empregador ao empregado durante o contrato de trabalho aderem ao contrato de trabalho. Essa é a primeira premissa. Em segundo lugar, devo dizer que eu também não sou a favor da súmula 90 do Colento TST, mas sou obrigado a aplicar. Acho que Vossa Excelência tem razão quando fala das dificuldades que tem do transporte público coletivo. Acho que Vossa Excelência tem carradas de razão. Mas, no entanto, nós não podemos nos afastar da aplicação do texto na interpretação do Colento TST. E Vossa Excelência tem razão ainda quando diz, por exemplo, em São Paulo, que o cidadão, para pegar no trabalho às 8 horas da manhã numa determinada localidade, tem que sair de casa às 4 e não tem essa benesse. Eu moro em Varginha, Vossa Excelência sabe disso, e todos aqui sabem disso. Tem uma empresa que fica no limite do município, entre Varginha e Três Corações, que é a Mangels, e transporta os funcionários porque é muito mais cômodo e o ônibus é muito melhor, tem muito mais qualidade, mas, no entanto, a súmula 90 manda fazer esse pagamento como Argentina. Então, nós somos escravos da lei e da jurisprudência dominante dos nossos tribunais. Então, dessa maneira, estou inteiramente de acordo com o relator. Portanto, fica o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. E muito obrigado. Se me permite meu nome, eu tenho certeza que há advogados presentes, desejar a Vossas Excelências, a douta procuradora e a senhora secretária, uma Páscoa muito feliz. Muito bem lembrado. Que o teto de vida de Vossa Excelência seja sempre coberto pelas bênçãos de Deus. Amém. Obrigado. E muito bem lembrado, porque a Páscoa ainda é a maior celebração cristã, então, católica, né? Então, eu estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência também. É uma data para ser lembrada sempre e a gente passa desapercebido. Dá mais importância ao Natal, porque é trocas de presentes, então a gente dá mais importância a isso. Mas a Páscoa é muito importante, porque é a ressurreição de Cristo, né? Vossa Excelência está de pleno acordo e os votos, tenho certeza que dos meus pares, da ilustre representante do Ministério Público, são extensivos também aos advogados presentes e a todos os advogados dessa jurisdição. Muito obrigado, doutor. Com licença. Próximo é o 21 da pauta, que é um agravo de petição, é o 11.526.46/2017. Agravante, Malayam Figueiredo de Paulo Correia e agravados. Usina Açucareira Passos S.A. e Taguara Alimentos S.A. Está escrito para sustentação oral o advogado Tarcísio Alberto de Bosque pelo agravante. Excelência, tem uma questão de ordem nesse processo? Pois não, doutor, fique à vontade. Quando esse agravo de petição me foi distribuído para a quinta turma, realmente eu fiquei em dúvida se eu seria o real destinatário dele. Mas, tendo em vista que, recentemente houve alteração da administração, onde é comum a migração de desembargador dos gabinetes para a presidência e vice-versa, eu achei que, a rigor, deveria ser um desses processos que acabam sendo redistribuídos para a turma diversa.
Mas depois, melhor verificando o processo, principalmente depois que o ilustre advogado apresentou o memorial, eu cheguei à conclusão de que, regimentalmente, a competência para julgar o agravo não é da quinta turma. O que aconteceu? Trata-se de uma execução provisória e não definitiva. E, em se tratando de execução provisória, o PJR cria um número específico para a execução provisória. E, havendo alguma interposição de recurso nessa execução provisória, quando chega na segunda instância, como esse número específico difere do número do processo principal, ele é distribuído normalmente para qualquer relator. E veio até comigo. Mas, a bem da verdade, quem julgou o recurso ordinário foi o doutor Sércio, na 8ª turma. E é exatamente esse recurso ordinário que se procura interpretar no agravo de petição. Então, o ilustre advogado tem razão no memorial ao invocar o artigo 92 do regimento interno do nosso regional, porque realmente este artigo ele resguarda a prevenção daquele relator que conheceu do recurso ordinário para conhecer dos recursos posteriores, porque senão feriríamos o juízo natural, né? A 8ª turma profere o recurso ordinário e agora, na hora de interpretar o RO, ele vem para a quinta. Então, respeitosamente aqui, desculpe ter trazido o processo para a sessão já com voto maduro e feito, mas eu acho que realmente essa preliminar é a que vinga. Então, eu estou entendendo, se a turma assim concordar e homologar, que o processo seja encaminhado para a 8ª turma, redistribuído para a relatoria do eminente desembargador doutor Sércio da Silva Peçanha, com esteio no artigo 92 do regimento interno. Luiz Mano. Inteiramente de acordo. Eu também estou de acordo e devo elogiar Vossa Excelência pela cuidade de verificar esse detalhe, que realmente, eu, como terceiro votante, também me passou desapercebido. Vossa Excelência tem plena razão. E é um problema que o PJR deveria resolver, trazer um indicativo, né, de que tem uma prevenção de juízo aí, né? Eu acho que Vossa Excelência tem razão. Doutor Tarcísio, se Vossa Excelência quiser se manifestar, por favor. Sim, exclusivamente para emitir minha saudação a Vossas Excelências na sua pessoa e agradecer pela atenção no recebimento dos memoriais. E desejar a todos uma boa tarde e me solidarizando com o doutor Edson Guti, uma boa Páscoa para todos. Obrigado. Vossa Excelência também tem da mesma forma. Muito obrigado, uma boa tarde. A dúvida se pode ser feito no âmbito da turma, pode? É melhor, porque o processo foi trazido à pauta. Eu teria que retirar de pauta e fazer um despacho monocrático. Então, a turma, por unanimidade, exatamente, né, determinou a remessa do recurso. Os autos à 8ª turma. A 8ª turma, para redistribuição ao doutor Sércio da Silva Peçanha, por força do artigo 92 do regimento interno. Perfeito. Obrigado. Imagina, obrigado a Vossa Excelência. Sempre. Para deixar mais claro, é a acolhida de doutor ofício, Sércio, que é o relator do recurso ordinário. Vossa Excelência depois puder dar esse fundamento para constar da certidão. Eu falo que eu tenho que lançar. Tem que colocar que foi acolhida por ex-ofício, né, porque não tem nada no processo, ex-ofício a preliminar de prevenção, a prevenção da 8ª turma. Eu colocaria nesses termos, que a turma, por unanimidade, de ofício, acolheu a prevenção da 8ª turma e determinou a redistribuição do recurso para o doutor Sércio da Silva Peçanha, que foi o prolator do recurso ordinário, cuja interpretação é perseguida no presente agravo de petição. Só copiar isso. 90, o artigo é o 92. Tudo com foco no artigo... vou só reconferir aqui para não ter dúvida. O doutor Tarcísio menciona aqui, 92 do regimento interno. Obrigado, doutor. Nada. O próximo é o 15 da pauta, que é um RO, que é o 10.830.42/2016. Sindicato dos Trabalhadores em Armazéns Gerais, do Estado de Minas Gerais. E a Federação dos Trabalhadores de Movimentação Mercadoria de Armazéns do Estado de Minas Gerais.
Esse processo, ele teve uma inscrição para sustentação oral à distância, mas ela foi retirada. Então, só ler a conclusão. Esse processo aqui, estou vendo que não tem nenhuma divergência, então, portanto, nós estamos considerando mesmo julgado de acordo com, por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Como na sala de Dr. Luiz Ronan não tem nenhuma sustentação, inscrição para sustentação, passaremos, então, à sala de 14.2, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Sala 14.2. Perfeito. O primeiro processo nessa sala com inscrição é o 3 da pauta, que é o 10.125.85/2017. Agravante, Indústria e Comércio de Móveis Europa Limitada, e agravado, Rodrigo da Cunha Nogueira. Nesta sala, o relator é o excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Votam os excelentíssimos desembargadores Manuel Barbosa da Silva e Júlio Bernardo do Carmo. Está escrito para sustentação oral pelo agravado o advogado Paulo Roberto Garcia de Carvalho. Boa tarde, doutor. Indo direto à conclusão, eu estou conhecendo do agravo interposto e no mérito, negando-lhe provimento. Custas pela executada no valor de R$ 44,26 ex-vilege. É a minha proposta de voto. Vossa Excelência, se quiser, tem a palavra. Só em relação ao pedido de litigância de má-fé, nas contrarrazões, o agravo foi negado provimento. Então, atende completamente o pleito do agravado, Excelência. Gostaria só de também reforçando... Vossa Excelência, guardar só um instantinho que aprovei o voto. Doutor Manuel Barbosa, como voto. Doutor Júlio, dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Agora sim, desculpa. Doutor. Só reforçando os votos dos meus colegas também, de uma boa semana, uma boa Páscoa a todos os desembargadores e demais eventuários. Obrigado. Muito obrigado, doutor. O senhor também. Próximo é o 6 da pauta, que é o 10.585/19/2016, RO. Recorrente. Fundação de Assistência Integral à Saúde, e recorrido Sindicato Desempregados de Estabelecimento de Serviço de Saúde de Belo Horizonte. Está escrito para sustentação oral o advogado Leonardo Fazido Rezende Pereira da Silva, pelo sindicato recorrido. Boa tarde, doutor. Mais uma vez, indo direto à conclusão, estou conhecendo o recurso ordinário da reclamada e, no mérito, dando-lhe provimento para afastar a condenação da reclamada ao recolhimento do FGTS em atraso dos empregados substituídos durante o período contratual imprescrito e, consequentemente, julgar improcedente em sua totalidade o pedido inicial. Em razão da inversão da sucumbência, afasta também a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios assistenciais ao sindicato autor, restando assim prejudicada a apreciação do tópico recursal relativo a tal matéria. Ainda em decorrência da inversão da sucumbência, arbitro as custas processuais em R$ 706, apuradas sobre R$ 35.300, valor atribuído à ação pelo sindicato autor, isento em razão do disposto no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, conforme determinado na decisão de origem. Autorizo a reclamada a pugnar junto ao órgão próprio, a partir do trânsito em julgado dessa decisão, pela restituição das custas processuais recolhidas. Minha proposta de voto, Vossa Excelência, por favor, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, excelentíssimos membros do Ministério Público do Trabalho, servidores, colegas, boa tarde. Bom, trata-se de uma ação civil pública, civil coletiva, então, ajuizada pelo sindicato na qualidade de substituto processual, exigindo o pagamento da integralidade do Fundo de Garantia para os substituídos. É uma ação até bem conhecida dessa especializada. Na sentença de primeira instância, o eminente juiz, o ACO, deu a procedência da ação, dos pedidos elaborados, com o fundamento de que os acordos de parcelamento efetuados pelas empresas em geral, pelos empregadores em geral, com a Caixa Econômica Federal, não são oponíveis aos empregados. Não é? Ainda que esse não fosse, no presente caso, nós temos 3 acordos de parcelamento do Fundo de Garantia juntados aos autos,
dos anos de 2014, 2015 e 2016. Os IDs estão aqui, estão aí também, né? Eu não vou citá-los. O que faz já criar uma primeira dúvida: qual a necessidade de 3 acordos de parcelamento do Fundo de Garantia, um a cada ano, se o primeiro tivesse sido cumprido? E, olhando, compulsando os autos, não se encontra nenhum comprovante de cumprimento de nenhum dos 3 acordos, salvo melhor juízo. E eu procurei, são 19.000 páginas, pode ser que eu tenha me enganado aí nessa busca. Mas eu procurei em todos os IDs, ou quase todos, o que nós temos são extratos analíticos juntados pela própria reclamada, nos quais se comprova que não houve o pagamento do Fundo de Garantia com relação a diversas competências, desde 2012, salvo engano. E esses extratos analíticos juntados aos autos, eles vêm com aquele saldo anterior, então não é possível averiguar desde quando estão sendo não estão sendo feitos os depósitos regulares do Fundo de Garantia, não é? E, normalmente, quando se faz esse acordo de parcelamento, na verdade, é um termo de confissão de dívida e acordo para o parcelamento do Fundo de Garantia, existem as condições, normalmente são 60 meses de pagamento. Em 2 desses acordos, de 2015 e 2016, aparecem as condições, os valores mensais a serem quitados, mas não existe, repito, até onde eu vi, nenhum recibo de pagamento ou de cumprimento do acordo. Então, ainda que se considere que o acordo de parcelamento do Fundo de Garantia seja, sim, oponível aos substituídos, principalmente em caso de ação coletiva, porque existe a discussão de ser salário diferido, de não ter acesso imediato aos valores fundiários, e esses acordos de parcelamento prevêem, quando são cumpridos, a antecipação dos valores em caso de dispensa, em caso de outras hipóteses legais de movimentação da conta vinculada de cada trabalhador. O fato é que nós não temos nos autos essa comprovação do pagamento mensal das parcelas, né? Já tem esse indicativo que foram feitos 3 acordos de parcelamento anuais, o que implica necessariamente em que o anterior não foi cumprido, tanto que foi feito um novo, e eu não vi nos autos, repito, a exaustão, nenhuma quitação mensal de nenhum dos acordos de parcelamento feitos. Então, nesse sentido, eu gostaria que fosse revista a proposta de voto do eminente presidente e relator, e, no caso contrário, que não fosse seguido pelos seus pares, para que se faça a verdadeira justiça. Muito obrigado. Pois não, doutor. Não há dúvida de que há um acordo firmado, aliás, mais de um, conforme Vossa Excelência disse da tribuna, que a Caixa Econômica Federal aceitou um acordo de parcelamento dos depósitos do Fundo de Garantia feitos em atraso. E isso, inclusive, tendo assinado pelas partes o termo de confissão de dívida, também demonstrado nos IDs que Vossa Excelência se referiu. Agora, o fato da reclamada ter formalizado um acordo para parcelamento de débitos do FGTS não é obstáculo para o pedido de recolhimento da parcela formulado pelo empregado na hipótese de rescisão contratual ou qualquer outra hipótese legal que o empregado faça jus à movimentação das contas vinculadas. No entanto, esse parcelamento feito com os empregados que estão em contrato em curso e que não têm autorização legal para a movimentação desses depósitos, o parcelamento não acarreta nenhum prejuízo para os empregados. Então, dessa maneira, data vênia, seguindo, inclusive, jurisprudência, né, itinerante e dominante do Coleno TST, e também, de acordo com a jurisprudência já dessa turma, já em votos da lavra do eminente juiz convocado Danilo e também do desembargador Márcio Salem Vidigal, eu estou mantendo integralmente meu voto, entendendo ainda que o sindicato não logrou apontar a existência de qualquer empregado substituído cujo contrato de trabalho tenha sido rescindido sem justa causa ou nas outras hipóteses que tenha tido prejuízo, né, no levantamento desse valor. Até porque esse valor não é individualizado, esse valor é pago de uma única vez ou em várias parcelas,
de modo que é distribuído entre as contas vinculadas. E esses depósitos são canalizados especialmente para esses empregados que têm direito à movimentação e que têm direito ao levantamento, em prejuízo dos outros que ficaram com um contrato de trabalho vigente. Mas, no entanto, esses contratos, esses valores vão sendo, mês a mês, abastecidos por esses depósitos que são feitos, ou que deveriam ter sido feitos. E também não há nenhuma comprovação de que houve atraso nesses pagamentos e que essas possíveis renovações dos termos de confissão de dívida e, portanto, de parcelamento da dívida, tenham sido feitos de maneira incorreta. Então, portanto, eu estou mantendo integralmente a minha decisão. Como vota o doutor Manuel? De acordo. Doutor Júlio? Inteiramente de acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, doutor. Uma boa tarde para o senhor também. Terminadas as sustentações nessa sala, passaremos à sala de 14.3, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Votam nessa sala os excelentíssimos desembargadores Júlio Bernardo do Carmo e Luiz Ronan Neves Coure. O primeiro é o 30 da pauta, que é o 11.995-21-2017. Agravante, o Emerson Santana Diniz, e agravado Banco Santander Brasil S.A. Está escrito para sustentação oral pelo agravante o advogado Eduardo Vicente Rabelo Amorim. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, prazer excelência. revê-lo. Faz tempo que o senhor não aparece. Doutor Manuel, com a palavra, por gentileza. Só um minutinho. Vou abrir aqui. Agora sim. Presidente, eu estou dando provimento para admitir o recurso ordinário interposto pelo reclamante. Conheço o recurso ordinário e, no mérito, dou provimento para conceder o benefício da justiça gratuita, dispensando o pagamento das custas processuais e declarar a nulidade da sentença que se diga feito nos termos do artigo 840, parágrafo 3º, da CLT, na redação da Lei 3.467 de 2017. Determina a remessa dos autos de origem para o julgamento do mérito como entender direito. Pois não, doutor. Eu gostaria de aguardar eventual divergência, indagando o ilustre relator, porque ele diz julgamento do mérito, mas parece-me que teria que incluir em pauta para a audiência inicial, não? Não é mérito, é urgência. Para prosseguimento do feito. Para prosseguimento, Isso. Ainda falta instrução. Exatamente. Vamos dar aqui prosseguimento do feito. Já poderia aguardar corrigir de uma vez aqui. Pois não, doutor, gente. Por favor, desembargador Júlio, como Inteiramente de acordo. do desembargador Com essa Luiz ressalva. Ronan. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Muito obrigado, um abraço, uma Obrigado. feliz Páscoa, bom trabalho para todos. O senhor também, para a sua Próximo. família toda. O próximo é o 5 da pauta, que é o 10.212-76-2016. Recorrentes. Elaine Lopes Cal, Cervejaria Petrópolis S.A. Recorridos os mesmos, IFNA e Ouro, Gestão de Franchise e Negócios Limitada. Está escrita para sustentação oral a advogada Raquel Colares Sartori, pelo reclamante. Desembargador Manuel, com a palavra, por favor, para a conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço os recursos, no mérito, nego provimento ao pela segunda reclamada e dou provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar que as horas extras, que as horas que ultrapassar a jornada semanal normal deverão ser pagas como hora extraordinária, enquanto aquelas destinadas à compensação deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário, bem como utilização de débitos, atualização dos débitos trabalhistas, seja realizado pelo preço consumidor amplo especial, apenas no período de 25/3 de 2015 a 10/11 de 2017. Mantém o valor da condenação. Pois não, doutora, com a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, ilustre representante do Ministério Público e demais integrantes dessa egrégia quinta turma. Quanto à responsabilidade solidária, se a primeira reclamada se beneficiou dos serviços prestados pela trabalhadora durante o contrato de trabalho, entende também que tal responsabilidade deveria se estender a esta primeira reclamada, razão pela qual a responsabilidade solidária
deveria ter sido deferido em primeira instância. Da mesma forma, em relação ao dano moral, ficou comprovado de forma satisfatória que o gerente-geral Marcos Armando tratava reclamante com xingamentos e palavras de baixo escalão, exatamente como informado na petição inicial, sendo ele o superior hierárquico de todos na reclamada, inclusive era o superior hierárquico da reclamante como gerente-geral. De nada adianta, data máxima vênia, justificativa do juízo de origem, no sentido de que os xingamentos são lançados para todos os empregados, pois o local de trabalho deve ser um ambiente isento de fatores negativos que influenciam na produtividade e na esfera psíquica dos empregados de forma diversa, para o bem ou para o mal. A condução do trabalho pelo superior hierárquico mediante ofensas, inclusive com a utilização de palavras de baixo escalão, caracteriza gestão por injúria, que deve esta ser desestimulada. Por essas razões, reitera que seja deferido o dano moral pleiteado. Da mesma forma, em relação ao sobreaviso, também ficou comprovado com a prova testemunhal a possibilidade de convocação da reclamante a qualquer momento, pois, se houvesse problema na emissão das notas fiscais, a reclamante era acionada, inclusive em finais de semana. Por essa razão, da mesma forma, deve ser reformada a sentença para deferir as horas de sobreaviso. Quanto à natureza salarial da ajuda à alimentação, os documentos juntados pela reclamada não comprovam por si só que ela era a inscrição da empresa ao PAT no período do contrato de trabalho. Além disso, a comprovação da inscrição da empresa no PAT se dá anualmente, inclusive através das RAIs, quando o empregador obrigatoriamente tem que informar se é optante pelo PAT ou não, ano a ano. Da mesma forma, a sentença que indeferiu as férias também deve ser reformada, pois ficou comprovado que a reclamante trabalhou no mês de janeiro de 2012, quando deveria estar de férias, nos termos dos recibos juntados aos autos, sendo devido assim o pagamento de forma dobrada do período aquisitivo 2010-2011. Também não concorda a recorrente com a limitação imposta pelo juízo de origem quanto ao pagamento da dobra das férias no período aquisitivo 2011-2012, apenas no período de 4 a 15 de janeiro de 2013, pois a reclamante, no referido mês de janeiro, substituiu o gerente Marcos Armando em todo o período de 30 dias. Da mesma forma, não há suporte jurídico para limitar a condenação aos dias que restou comprovado o labor, razão pela qual a condenação deve ser elastecida, deferindo-se o pagamento em dobro das férias pelo período aquisitivo de 2011 e 2012, correspondente aos 30 dias concedidos ao gerente. É o que se requer e que seja negado provimento ao apelo da reclamada. Muito obrigada. Muito obrigado, doutor. Doutor Manuel. Presidente, eu mantenho a proposta de voto. A questão do dano moral, a avaliação é subjetiva. Eu não entendo que, nesse caso, o dano moral é aquele chefe que trata todos indistintamente com grosseria. Não existe um tratamento discriminatório em relação ao empregado especificamente. Embora não seja ideal, mas a sociedade está passando por isso até dentro do Supremo Tribunal Federal. É um negócio complicadíssimo. Agora, em relação à questão da sucessão e a solidariedade, eu entendo que, em sucessão só, a solidariedade na hipótese de sucessão fraudulenta. E nesse eu não vi isso no caso, e sequer foi alegado na inicial sucessão fraudulenta. Sobre aviso, eu não vi aqui impedimento de locomoção da reclamante. Eu entendo que sobre aviso, o próprio TST tem jurisprudência pacífica quando há impedimento de locomoção. Estou mantendo na íntegra a proposta de voto. Variar um pouco. Doutor Júlio. Tendo em vista a tibieza da prova testemunhal e o fato relevante de que a ofensa seria genérica e sem subjetivação, estou acompanhando o relator, doutor. Em peça em divergência do doutor Luiz Ronan, que concederia o dano moral. Estou apenas antecipando, porque eu sou o segundo votante. Eu vou ficar, então, vencida, porque foi um caso que nós já julgamos aqui, inclusive nessa composição, porque, para mim, é mais grave ainda quando a ofensa é coletiva do que quando ela é individualizada, né? E também aí entra a questão subjetiva, invocando aqui a questão do Supremo Tribunal Federal. Alguns ministros se sentem ofendidos, outros não. E aqueles que se sentem ofendidos reagem. Então, é o que aconteceu com esse reclamante aqui. Então, por isso, eu mantenho a minha divergência.
Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, exceto na parte que tange aos danos morais, de acordo com o voto do eminente relator, ficando, portanto, vencido o doutor Luiz Ronan, que dava provimento ao recurso para deferir o pagamento de indenização por dano moral. Muito obrigada. Boa tarde. Coloca o valor que eu tinha dado? Não precisa não, né? Tá. Ele pediu 100 vezes o salário. Eu estou dando, na verdade... Ele fixaria em 10. 10 mil que Vossa Excelência fixaria. Porque ele está pedindo 100 vezes. Pedindo 100. 100 vezes o salário. Aqui no final. Fica parecendo que eu estou querendo aqui, dar. ó. Aqui, ó, já coloquei aqui mil. Que era 10 mil. Tá bom. Tá, Então 10 tá. mil? Tá bom, obrigado. Para não parecer que eu estou definindo. Que ele pediu 100 vezes o salário, aí não dá, né? O próximo... Depois ele levanta, né? O processo do doutor Luiz Ronan, na sessão passada, ele falou isso. 100 vezes o salário, aí não pode. Não, já está colocado aqui. O próximo é o 4 da pauta, que é o 10.204/87/2017. Recorrente, Alto Posto Açucareira Eireli e recorrido Eurico Bruno dos Santos Oliveira. Está escrita para sustentação oral a advogada Fabrícia Vieira Santos de Rezende pela reclamada recorrida. Boa tarde, recorrida, doutora. não. Recorrente. Recorrente. Doutor Manuel, por favor, para a conclusão do voto. Esse é do Alto Posto, né? Que demorou a abrir aqui, eu perdi um pouco. Alto Posto Eireli. O voto é longo. 10.204. Com isso, o recurso no mérito do provimento parcial para excluir da condenação o pagamento adicional de 30% sobre o salário pago em decorrência de acúmulo de função, bem como a respectiva obrigação de retificação na carteira de trabalho, além do pagamento de gratificação de confiança no importe de 40% sobre o salário. Reduz o valor da condenação para R$ 532, concurso no importe de R$ 10,64, valor mínimo facultado à empresa a pedir a devolução no órgão fazendário. Pois não, doutora, por favor, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, digníssimo senhor desembargador relator, na pessoa de quem cumprimento os demais componentes da turma, digníssima representante do Ministério Público, colegas aqui presentes, a recorrente espera que a proposta de voto do eminente relator seja a prevalente, mas não deixa de sustentar que realmente o adicional de acúmulo de função é indevido, ressaltando que, além de não se ter previsão legal, o recorrido ainda não comprovou o exercício rotineiro da função de frentista após a sua promoção como encarregado administrativo. Com relação ao acúmulo de função, ele ficou comprovado que ele somente esporadicamente podia fazer um ou outro abastecimento, já na função dele mesmo de fiscalização dos funcionários na pista. Então, com relação a essa atividade, a recorrente entende que ela é totalmente compatível com a supervisão dos funcionários e, portanto, decorrente do seu compromisso com o bom funcionamento da equipe. Ademais, o encarregado administrativo ele tinha total autonomia com relação à distribuição de tarefas. Então, se ele fez um ou outro abastecimento, foi por sua livre e espontânea vontade, dentro do que ele achou conveniente. Então, a recorrente espera que seja mantido o voto do eminente relator, que seja acompanhado, né, pelos demais componentes dessa egrégia turma, o voto do eminente relator, para se decotar da condenação o pagamento do adicional por acúmulo de função. Com relação à gratificação de função, restou comprovado o aumento salarial decorrente da promoção, correspondente a 40% do seu salário, o que corresponde a um patamar remuneratório superior nesse mesmo percentual em relação a todos os subordinados do recorrido. Então, ela espera também que esse provimento seja integral e se decote da condenação também a gratificação de função. É o que se requer.
Doutor Júlio Bernardo, como vota? Eu estou votando com o relator. Doutor Luiz Ronan? Também, de acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do desembargador relator. Muito obrigado, uma boa tarde, bom trabalho e feliz Páscoa para todos. Obrigado para a senhora e para a sua família também. Próximo é o 7 da pauta, 10.409, 37, 2016. Recorrentes: a Tayana de Araújo Rosa e a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Está escrita para sustentação oral a advogada Gisele Saraiva Sete Câmara pela reclamada. Do desembargador Manuel Barbosa, por favor, com a palavra para a conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço de ambos os recursos, à exceção da questão do intervalo intrajornada, levantado no recurso da reclamada por ausência de sucumbência e, no mérito, nego-lhes provimento. Pois não, doutora, com a palavra. Eu vou preferir ouvir o restante dos votos, Pois excelência. não, doutor. Por gentileza. Desembargador Voto com o relator. Júlio Bernardo. Desembargador Luiz Também Ronan. acompanho o relator. Não, eu vou fazer Dessa esse maneira, tema. então, fica julgado Muito o processo obrigada. por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Ok. Uma boa Páscoa para todos. Obrigado para a senhora também, extensivo à sua família. O próximo é o 3 da pauta, que é o 10.142, 11, 2016. Recorrente: Rosovaldo dos Santos Ribeiro e recorrida, Real Estrutura e Construções Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Eduardo Soares de Couto Filho pela reclamada. Advogado ausente. Doutor Manuel Barbosa, por favor, com a palavra. Senhor presidente, eu conheço o recurso do meritório e provimento para condenar a reclamada ao pagamento de uma hora extra intervalar por dia que a duração do trabalho excedeu 6 horas diárias, conforme estipulado na fase da liquidação, e reflete repouso semanais remunerado, 13º salário, férias mais 1/3, aviso prévio e FGTS mais 40%. Reconhecer o direito à integração do auxílio refeição e cesta alimentação remuneração nos valores indicados na petição inicial. E condenar a reclamada ao pagamento dos reflexos decorrentes das horas extras, 13º salário, férias mais 1/3, aviso prévio e FGTS mais 40%. Excluir a condenação ao pagamento das multas e indenização e imposto no julgamento dos embargos de declaração. Para os fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declaro que as verbas da condenação possuem natureza salarial, exceto reflexo em férias indenizado mais 1/3 e FGTS mais 40%. Arbitra a condenação o valor de R$ 8.000 com custas de R$ 160 pela reclamada. Doutor. O advogado está não tem ausente, advogado? é outro, não. Se eu soubesse, já tinha passado. Não vejo nenhum registro de divergência, então, portanto, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Muito bem. O último processo com inscrição para sustentação oral é o 20 da pauta, que é o 11.340, 39, 2016. Recorrentes: Cláudia Laís Bar Paulo e Caixa Econômica Federal. Recorridos mesmos. Está escrito para sustentação oral pela reclamante o advogado Vinícius Nascimento Miranda. É a questão do sobrestamento. Manuel. Esse aqui, eu estou propondo o sobrestamento, que é aquele caso já da suspensão de outros que nós já examinamos. Doutor Júlio. Também eu estou opinando pelo sobrestamento. O processo fica sobrestado, aguardando a decisão da IUJ. Não, a nova IUJ, né? Beleza. Uma boa tarde, bom trabalho a todos. Obrigado. Feliz Páscoa para todos também. Terminadas as sustentações. O senhor já quer terminar essa sala que nós estamos nela? Vamos terminar. Qual sala agora? Essa do doutor Manuel, que nós